futuro das universidades privadas no Brasil. Sofre a qualidade de ensino, sofre a qualificação de professores como resultado da cartelização de salários nas instituições. De que está havendo uma cartelização de salários. Cartelização de salários para baixo. Está havendo em São Paulo uma cartelização de salários. A FEPESP denuncia. Está havendo cartelização no ensino superior do Brasil. Como as instituições controlam salários? Veja aqui como as universidades privadas estão montando o seu cartel de salários. A FEPESP denuncia. Está havendo cartelização no ensino superior do Brasil. Mas o que é cartel? Cartel é o termo utilizado para caracterizar o acerto entre grandes grupos empresariais que atuam em setores econômicos oligopolizados para fixação de preços que os favoreçam, em detrimento do consumidor ou até do poder público. No caso do ensino superior, os grandes grupos mercantis que aqui se instalaram, o cartel não se dá em relação aos preços das mensalidades. Não. Neste caso, há até uma certa concorrência entre eles. O conluio entre as mantenedoras de universidades e faculdades privadas é um pouco mais sutil. O acerto ou o cartel se dá em relação ao nível salarial dos seus docentes. Sim, a mercantilização de ensino no Brasil chegou ao ponto de estabelecer valores máximos de salários que são pagos aos seus professores ou às suas professoras. Isso com um único objetivo: lucro. Com as receitas praticamente constantes, o aumento da lucratividade se dá em função da redução de custos. E o maior componente de custos de uma instituição de ensino é a folha salarial do seu pessoal, predominantemente os seus docentes. O aumento da lucratividade proporciona a valorização das ações, já que esses grupos têm ações em bolsas de valores e, consequentemente, uma maior remuneração dos acionistas, dos seus investidores, que, no caso do Brasil, são grandes grupos internacionais de investimento. É verdade, no Brasil, escola dá lucro. E muito lucro. Mas, voltando ao ponto inicial, como se dá o cartel de salários? É simples, mas ao mesmo tempo sofisticado. Para atingir economia de escala, os grandes grupos econômicos investiram na aquisição de um grande número de instituições de ensino superior, pequenas, médias ou grandes, faculdades isoladas, centros universitários e até universidades, que cresceram ao longo do tempo em função da dedicação, do trabalho e da qualificação, principalmente do seu corpo docente. Professoras e professores titulados com um grande número de publicações que forjaram e estabeleceram a cultura acadêmica dessas instituições. Ao se instalarem, os grupos mercantis não estão preocupados com a qualidade do ensino, tampouco com a preservação da cultura acadêmica das instituições. Semestre a semestre, promovem a demissão paulatina de parcelas do seu corpo docente, com uma única motivação: a substituição de professores com salários mais altos
por outros que ingressam com um menor nível de remuneração. Mas isso é possível? Sim. A nova lei trabalhista permite a implantação de novos planos de carreira sem contemplar a titulação ou o tempo de serviço. Com isso, os novos contratados, até com titulação e nível de publicação semelhantes aos substituídos, ingressam em faixas salariais cada vez mais baixas. Há grupos que, por incrível que pareça, nos últimos 5 semestres, demitiram mais de 50% do seu corpo docente. A troca de docentes que ganham mais por outros com menor remuneração traz como consequência o rebaixamento de níveis salariais do plano de carreira. De modo que os salários que há alguns semestres eram piso transformam-se em teto. Com o aumento avassalador do volume de aquisições, este segmento ficará mais concentrado, formando um setor econômico oligopolizado. Desse modo, a um professor demitido por um grupo, não restará alternativa senão o ingresso em outro com as mesmas características empresariais, sujeitando-se a cada vez ganhar menos. É aí, então, que se dá o cartel. Este, portanto, é o cartel. A fixação de valores máximos de remuneração, que ocorre por acordos formais ou informais entre esses grandes grupos mercantis que aqui se instalaram para explorar o ensino superior. O objetivo? Redução de custos e, consequentemente, aumento da lucratividade, valorização nos preços das ações e pagamento de maiores dividendos aos investidores. Inscreva-se agora no canal da TV FEPESP e clique no sininho para ser avisado do próximo programa.